Se você não entende o que Deus está fazendo, este vídeo é para você. Talvez hoje você esteja vivendo um daqueles momentos em que tudo parece confuso demais para fazer sentido. Você olha ao redor, tenta entender o que está acontecendo, tenta ligar os pontos, mas nada se encaixa. Há decisões que você não lembra de ter tomado, caminhos que parecem ter se fechado sem explicação e sentimentos que surgiram sem aviso. É como se a vida tivesse mudado o roteiro sem te avisar. E no meio disso tudo, a pergunta começa a ecoar dentro de você com cada vez mais força. O que Deus está fazendo? Porque nada parece claro. Por que as respostas não vêm? Se você já se pegou fazendo essas perguntas em silêncio, este momento aqui não é por acaso. Muitas vezes, quando não entendemos o que Deus está fazendo, a nossa mente tenta preencher esse vazio com medo. A incerteza gera ansiedade. A ansiedade gera pensamentos confusos e, aos poucos, o coração vai ficando pesado. Você começa a se perguntar se errou em algum momento, se tomou decisões erradas ou se perdeu algo importante pelo caminho. Em alguns dias, a sensação é de estar andando no escuro, dando passos inseguros, sem saber se está avançando ou apenas girando em círculos. E o mais difícil não é a dor em si, mas o silêncio que parece acompanhá-la. Existe um tipo de silêncio que dói mais do que palavras duras. É o silêncio que vem quando você ora e não sente nada imediato. Quando você perde direção e tudo continua igual. Quando você espera um sinal claro, mas os dias passam e nada muda. Esse silêncio costuma ser interpretado como ausência, mas nem sempre é isso que ele significa. Muitas vezes, quando Deus parece silencioso, Ele está profundamente ativo, trabalhando em áreas que você ainda não consegue enxergar. O problema é que nós fomos ensinados a acreditar que tudo precisa ser rápido, claro e controlável. Vivemos em um mundo onde respostas instantâneas são a regra e a espera é vista quase como um erro. Quando aplicamos essa lógica à nossa vida espiritual, começamos a achar que, se não entendemos o que Deus está fazendo, algo está errado. Mas a verdade é que a nossa visão é limitada. Nós enxergamos apenas o agora, o que está à nossa frente, enquanto Deus vê o todo, vê o início, o meio e o fim ao mesmo tempo. Talvez você esteja tentando entender esse momento usando apenas a lógica humana, e isso tem te cansado, porque há situações que não se explicam com números, argumentos ou planejamento. Há processos que não fazem sentido no presente, mas que só revelam seu propósito mais à frente. O que hoje parece uma interrupção pode ser, na verdade, um redirecionamento. O que hoje soa como atraso pode estar te protegendo de algo que você ainda não está preparado para enfrentar. Quando você não entende o que Deus está fazendo, é natural tentar assumir o controle. Você começa a forçar situações, insistir em portas que não se abrem, repetir padrões que já provaram não funcionar. Tudo isso nasce do medo de ficar parado, do medo de perder tempo, do medo de que nada esteja acontecendo. Mas nem todo silêncio é estagnação. Nem toda pausa é perda. Em muitos casos, a pausa é o lugar onde Deus trabalha mais profundamente. Há momentos em que Deus não muda as circunstâncias imediatamente porque Ele está antes trabalhando dentro de você. Ele está ajustando sua forma de ver, de reagir, de confiar. Está fortalecendo áreas que ainda são frágeis. Está alinhando o seu coração com aquilo que você vai precisar sustentar no futuro. Se tudo acontecesse rápido demais, talvez você chegasse ao destino sem estar preparado para permanecer lá. Você já percebeu como algumas das maiores transformações da vida acontecem de maneira silenciosa? Uma semente não faz barulho quando está crescendo debaixo da terra. Aos olhos de quem observa, parece que nada está acontecendo. Mas, no invisível, raízes estão se formando, estruturas estão sendo fortalecidas e, no tempo certo, algo rompe a superfície.
Se alguém cavar a terra antes da hora para ver se a semente está crescendo, acaba destruindo o processo. Da mesma forma, quando tentamos forçar respostas antes do tempo, podemos atrapalhar aquilo que Deus está construindo em nós. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Você sente que está esperando há tempo demais, que já orou, já chorou, já pediu, já tentou entender. E ainda assim a sensação é de estar no mesmo lugar. Mas estar no mesmo lugar não significa estar parado. Muitas vezes, o crescimento mais importante não é externo, é interno. É invisível aos olhos, mas essencial para o que virá depois. Quando você não entende o que Deus está fazendo, isso não significa que Ele perdeu o controle da situação. Significa apenas que você foi convidado a confiar além do que consegue ver. E confiar quando tudo faz sentido é fácil. O verdadeiro desafio da fé começa quando nada parece claro. É nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma ideia bonita e se torna uma escolha diária. Escolher confiar não é negar a dor, não é fingir que tudo está bem. É reconhecer que, mesmo sem entender, você não está sozinho. É admitir que existem coisas que fogem da sua compreensão, mas não fogem do cuidado de Deus. Ele não desperdiça processos, não ignora lágrimas e não trabalha de forma aleatória. Cada detalhe, até mesmo aqueles que hoje parecem confusos, fazem parte de algo maior. Talvez você esteja tentando interpretar esse momento como um castigo, quando na verdade pode ser uma preparação. Talvez você esteja chamando de fracasso aquilo que Deus está usando como fundamento. Nem tudo o que dói é perda. Nem tudo o que acaba é fim. Algumas coisas precisam se encerrar para que outras, mais alinhadas com quem você está se tornando, possam começar. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem toca em algo profundo dentro de você. E eu quero te convidar a fazer algo simples agora, mas muito significativo. Escreva nos comentários: mesmo sem entender, eu confio. Não como uma frase automática, mas como uma decisão do coração. Às vezes, declarar é o primeiro passo para descansar. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas que também estão vivendo momentos de confusão e precisam lembrar que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. Há algo profundamente desconfortável em não entender o que está acontecendo, especialmente quando você sempre foi alguém que tentou fazer tudo certo. Você orou antes de decidir, pediu direção, buscou agir com responsabilidade e ainda assim as coisas não seguiram o caminho que você imaginava. Isso gera uma sensação silenciosa de injustiça, como se a vida estivesse te testando além do necessário. Em alguns dias, você até tenta se manter firme, mas em outros, o peso da incerteza parece maior do que a sua força. É nesses momentos que o coração começa a questionar se todo esse esforço valeu a pena. Quando a mente não encontra respostas, ela cria hipóteses. E quase sempre, essas hipóteses são duras com você mesmo. Você começa a se culpar, a revisitar decisões antigas, a imaginar cenários diferentes e a se perguntar como tudo teria sido se tivesse escolhido outro caminho. Mas viver preso ao "e se" não traz clareza, apenas cansaço. Deus não te conduz olhando apenas para o que ficou para trás. Ele trabalha a partir de onde você está agora, com tudo o que você viveu, inclusive com aquilo que você não entende. Existe uma tendência humana de acreditar que se algo fosse realmente da vontade de Deus, tudo fluiria sem dificuldades. Mas essa ideia não se sustenta quando olhamos para a realidade da vida. Os processos mais profundos quase nunca são fáceis. Eles exigem paciência, resistência emocional e uma confiança que vai além da lógica. Quando você não entende o que Deus está fazendo, isso pode ser um sinal de que você está sendo conduzido a um nível de maturidade espiritual maior do que aquele em que estava antes.
Há fases em que Deus não explica porque a explicação não ajudaria. Saber o que vai acontecer no futuro não necessariamente tornaria o presente mais fácil. Em alguns casos, a explicação até aumentaria a ansiedade. Por isso, em vez de respostas, ele oferece presença. Em vez de clareza imediata, ele oferece sustentação diária. E isso muda completamente a forma como você atravessa o processo. Você já percebeu como, em retrospecto, algumas situações que pareciam sem sentido se tornaram pontos de virada na sua história? Na época, doeu, confundiu, desorganizou. Mas hoje, olhando para trás, você consegue enxergar como aquilo te fortaleceu, te reposicionou ou te afastou de algo que não te faria bem. O problema é que, enquanto estamos no meio do processo, essa visão ainda não existe. É como tentar entender um livro lendo apenas uma página isolada. Deus trabalha com a história completa. Ele não age apenas pensando no alívio imediato, mas no resultado final. Às vezes, aquilo que você pede hoje não acontece, porque se acontecesse, te impediria de crescer do jeito que precisa crescer. Nem toda porta fechada é uma rejeição. Algumas são proteção. Algumas são livramento. Algumas são apenas um convite para confiar mais profundamente. Quando você não entende o que Deus está fazendo, pode surgir uma sensação de perda de identidade. Você começa a se perguntar quem você é nesse meio tempo. Não é mais quem era antes, mas ainda não se sente quem será depois. Esse espaço entre o já não e o ainda não é desconfortável, mas extremamente fértil. É ali que antigos padrões são quebrados, que expectativas irreais são ajustadas e que a fé deixa de depender de circunstâncias favoráveis. Há algo poderoso em aprender a permanecer mesmo sem entender. Permanecer fiel, permanecer íntegro, permanecer confiando. Isso não significa se conformar ou desistir de sonhar. Significa aprender a descansar enquanto caminha. Significa continuar dando passos, mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado. Deus raramente mostra todo o trajeto de uma vez. Ele revela o próximo passo, e muitas vezes isso é suficiente. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece lento demais. O tempo passa, os dias se repetem, e a sensação é de estar apenas esperando algo que não chega. Mas a espera em Deus nunca é vazia. Enquanto você espera, Ele trabalha. Enquanto você acha que está apenas sobrevivendo, Ele está construindo algo dentro de você que vai sustentar o que virá depois. O tempo que parece perdido pode ser, na verdade, o tempo mais produtivo da sua vida, mesmo que você ainda não consiga perceber isso. É importante lembrar que Deus não mede progresso da mesma forma que nós. Enquanto você avalia a vida pelos resultados visíveis, Ele observa o coração. Ele vê a fé que você mantém mesmo cansado, a escolha de não desistir mesmo sem entender, a decisão de continuar confiando mesmo quando tudo dentro de você pede respostas. Essas escolhas silenciosas têm um valor imenso no mundo espiritual. Se hoje você sente que está vivendo uma espécie de deserto, saiba que o deserto nunca é um destino final. É um lugar de passagem. É onde distrações são removidas, onde dependências erradas são quebradas e onde a voz de Deus se torna mais clara, mesmo que inicialmente pareça distante. O deserto revela o que realmente sustenta você quando tudo mais é retirado. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um cansaço que ninguém vê. Um cansaço de esperar, de tentar entender, de explicar para os outros algo que nem você consegue explicar. E Deus conhece esse peso. Ele não ignora esse esforço silencioso. Ele vê cada dia em que você escolheu continuar, mesmo sem garantias, mesmo sem clareza. Isso não passa despercebido. Se essa parte da mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu permaneço mesmo sem entender.
Essa não é apenas uma frase, é um posicionamento interior. E posicionamentos mudam destinos. Há um ponto na caminhada em que a confusão deixa de ser apenas externa e começa a se tornar interna. Você não entende apenas o que está acontecendo ao seu redor, mas começa a não entender a si mesmo. Emoções que antes pareciam controláveis se tornam instáveis, reações surgem de forma inesperada e até a sua fé, que sempre foi uma âncora, parece ser testada de uma maneira diferente. Não é que você deixou de acreditar em Deus, é que acreditar sem entender exige um tipo de maturidade que raramente é desenvolvida em tempos fáceis. Esse é um dos momentos mais delicados da vida espiritual, porque é quando muitas pessoas desistem sem perceber. Não desistem de Deus de forma declarada, mas desistem internamente. Continuam seguindo rotinas, continuam frequentando espaços espirituais, continuam repetindo palavras conhecidas, mas o coração já não está inteiro ali. Isso acontece porque a mente quer respostas. E quando elas não vêm, surge a tentação de se fechar emocionalmente como uma forma de proteção. Mas Deus não trabalha apenas com aquilo que você mostra para os outros. Ele trabalha com o que está escondido dentro de você. Ele vê os conflitos que você não verbaliza, as dúvidas que você não se sente à vontade para compartilhar e as noites em que você tenta manter a fé, mesmo sentindo que tudo dentro de você está em silêncio. E é exatamente nesse nível profundo que ele começa a agir de maneira mais transformadora. Quando você não entende o que Deus está fazendo, existe uma escolha silenciosa diante de você. Ou você permite que a confusão te endureça, ou você permite que ela te refine. O endurecimento cria resistência, fechamento e isolamento. O refinamento cria sensibilidade, profundidade e dependência verdadeira. O mesmo fogo que endurece o barro é o fogo que purifica o ouro. A diferença não está na intensidade do processo, mas na disposição do coração. Há coisas que Deus só consegue fazer em você quando todas as outras seguranças são removidas. Quando você já não tem controle, quando não consegue prever o próximo passo, quando percebe que suas próprias forças são limitadas. Esse lugar, embora desconfortável, é um lugar de verdade. É ali que você deixa de confiar apenas no que sabe e passa a confiar em quem Deus é. Talvez você esteja vivendo uma fase em que antigas certezas estão sendo desconstruídas. Aquilo que antes te dava segurança já não sustenta mais. Expectativas que pareciam sólidas começaram a ruir. E isso assusta, porque a desconstrução dói. Mas Deus não desconstrói sem intenção. Ele remove o que é frágil para construir algo mais profundo, mais estável e mais alinhado com o propósito que Ele tem para você. Quando tudo está claro, a fé funciona quase como um complemento. Quando tudo está confuso, a fé se torna essencial. É nesse ambiente que ela cresce de verdade. Não como um sentimento momentâneo, mas como uma convicção silenciosa que sustenta você mesmo quando as emoções oscilam. Fé não é sentir segurança o tempo todo. Fé é escolher confiar, mesmo quando a segurança emocional não está presente. Há processos que não são para te explicar algo, mas para te transformar. Se Deus explicasse tudo antecipadamente, talvez você entendesse, mas não mudasse. E há mudanças internas que só acontecem quando você atravessa a experiência. Por isso, muitas vezes, o entendimento vem depois, nunca antes. Primeiro vem o processo, depois vem a clareza. Você pode estar se perguntando quanto tempo isso ainda vai durar. Essa é uma pergunta natural, mas que raramente tem uma resposta imediata. O tempo de Deus não segue a lógica da ansiedade humana. Ele não se apressa nem se atrasa. Ele age no momento certo.
Mesmo quando esse momento parece distante aos seus olhos, e enquanto você espera, algo dentro de você está sendo ajustado para que, quando a resposta chegar, você consiga lidar com ela de forma saudável. Há pessoas que recebem aquilo que pediram, mas não conseguem sustentar. Há pessoas que chegam ao destino, mas se perdem lá porque não passaram pelo processo necessário. Deus não quer apenas te levar a um lugar melhor. Ele quer fazer de você alguém melhor para estar nesse lugar. E isso exige tempo, paciência e muitas vezes silêncio. Quando você não entende o que Deus está fazendo, é fácil comparar a sua jornada com a de outras pessoas. Você olha para os lados e vê gente avançando, prosperando, celebrando conquistas, enquanto você parece estar parado. Mas cada jornada é única. O ritmo de Deus para você não é o mesmo ritmo que Ele usa com os outros. Comparação gera frustração porque ignora contextos, processos e chamados diferentes. O que parece atraso na sua vida pode ser exatamente o ajuste que vai evitar uma queda mais à frente. O que parece espera pode ser a construção de uma base sólida que vai sustentar tudo o que virá depois. Deus não trabalha apenas com o agora visível. Ele trabalha com o futuro que você ainda não consegue imaginar. Talvez hoje você esteja sendo chamado a confiar sem garantias, a continuar sem aplausos, a permanecer mesmo sem respostas claras. Isso não é fraqueza. Isso é força espiritual. É uma força silenciosa, que não chama a atenção, mas que constrói raízes profundas. E raízes profundas são o que sustentam árvores fortes quando as tempestades chegam. Se você sente que esta parte da mensagem descreve exatamente o que você está vivendo, escreva nos comentários: Deus está me refinando. Faça isso como um reconhecimento do processo, não como uma tentativa de apressá-lo. Reconhecer o processo é uma forma de caminhar com ele, não contra ele. Chega um momento na caminhada em que algo começa a mudar, mesmo que externamente tudo ainda pareça igual. Não é uma mudança barulhenta, não é um acontecimento visível, mas um ajuste silencioso dentro de você. É como se, aos poucos, a necessidade de entender tudo fosse dando lugar a uma confiança mais madura. Você ainda não tem todas as respostas, mas já não sente a mesma urgência de antes. O coração começa a descansar de uma forma diferente, não porque os problemas desapareceram, mas porque algo dentro de você foi fortalecido. Esse é o ponto em que muitas pessoas percebem que Deus esteve trabalhando o tempo todo, não apenas nas circunstâncias, mas principalmente no interior. Aquilo que antes parecia confusão começa a revelar padrões. Aquilo que parecia atraso começa a fazer sentido. Você começa a enxergar que certas coisas precisavam mesmo ter acontecido daquele jeito, naquele tempo, naquele ritmo. Não porque Deus quis te fazer sofrer, mas porque havia algo maior sendo construído. Quando você olha para trás, percebe que, se algumas portas tivessem se aberto antes, você não teria a maturidade que hoje tem. Se algumas respostas tivessem vindo rapidamente, você talvez não tivesse desenvolvido a fé que agora sustenta você. O silêncio, que antes parecia abandono, se revela como um espaço de crescimento. A espera, que antes parecia desperdício, se mostra como preparação. E aquilo que você tentou entender com a mente começa finalmente a ser compreendido pelo coração. Há um alívio profundo quando você entende que não precisa controlar tudo para que as coisas deem certo, que não é sua responsabilidade carregar o peso do futuro sozinho, que existe um Deus que vê além do que você vê, que trabalha além do que você percebe e que cuida de detalhes que você nem imagina. Essa compreensão não elimina os desafios, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez ainda existam perguntas sem resposta e situações que não fazem sentido.
Mas o simples fato de você ter chegado até aqui já mostra que algo dentro de você não desistiu. Mesmo cansado, mesmo confuso, você continuou. Isso diz muito sobre a obra que Deus está fazendo na sua vida. Ele não abandona aquilo que ele começa. Ele não interrompe processos pela metade. Ele conclui aquilo que inicia. Existe uma beleza silenciosa no tempo de Deus. Uma precisão que só é percebida depois. Ele não se apressa, mas também não se esquece. Ele age no momento certo, mesmo quando esse momento parece distante. E quando chega, você percebe que tudo o que viveu antes foi necessário para que você estivesse pronto para receber o que vem depois. Talvez você ainda não consiga ver claramente o que está sendo preparado, mas isso não diminui a realidade de que algo está sendo preparado. O invisível não é ausência de ação, é apenas ação fora do alcance dos seus olhos. E aprender a confiar nesse invisível é um dos maiores atos de fé que alguém pode viver. Agora, eu quero te convidar a dar um passo diferente. Não um passo de entendimento, mas um passo de entrega, onde você deixa de tentar decifrar cada detalhe e simplesmente se coloca nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe exatamente o que está fazendo com a sua história. Feche os olhos por um instante, respire fundo e permita que esse momento seja um espaço de conexão verdadeira. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti com corações sinceros, reconhecendo que nem sempre entendemos os caminhos que estamos percorrendo. Há momentos em que a confusão nos cansa, o silêncio nos assusta e a espera nos enfraquece. Mas hoje escolhemos confiar. Escolhemos acreditar que mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando. Entregamos a Ti todas as nossas dúvidas, medos, ansiedades e perguntas sem resposta. Sabemos que nada foge do Teu controle e que cada detalhe da nossa vida está debaixo do Teu cuidado. Fortalece o coração de quem está cansado de esperar. Traz paz para quem tem lutado contra pensamentos confusos. Renova a fé de quem tem se sentido fraco, mas não desistiu. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando ele é diferente do nosso. Ajuda-nos a descansar na certeza de que Tu és fiel e que os Teus planos são maiores e melhores do que tudo o que conseguimos imaginar. Que mesmo em meio ao silêncio possamos sentir a Tua presença, que mesmo sem entender possamos permanecer. Que mesmo diante das incertezas, possamos caminhar com esperança. Entregamos nossas vidas, nossos processos e nossos futuros em Tuas mãos, confiando que estás escrevendo uma história cheia de propósito, cuidado e amor. Em nome de Jesus. Amém. Depois desse momento de oração, eu quero que você leve uma verdade com você. Deus não parou de trabalhar. Mesmo quando tudo parece igual, algo está sendo alinhado. Mesmo quando você não entende, Ele entende. E isso é suficiente. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu confio, mesmo sem entender. Deixe essa declaração como um marco da sua fé hoje. Sua palavra pode fortalecer outras pessoas que também estão passando por momentos de confusão e silêncio. Se inscreva no canal e deixe o like para que essa mensagem alcance ainda mais corações que precisam lembrar que Deus continua no controle. E se você deseja aprofundar ainda mais sua caminhada, conhecer materiais que te ajudem a permanecer firme ao longo do ano e fortalecer sua fé dia após dia, o link está no primeiro comentário fixado. É um conteúdo preparado com muito cuidado, pensado exatamente para quem está vivendo processos e precisa de direção, constância e esperança. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza com sabedoria em cada passo. Lembre-se sempre, mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, Ele nunca deixa de cuidar de você.